Olá, turminha, tudo bem? A professora resolveu fazer a correção dos exercícios da página 26 e 27 do texto Gabriel Ternura, que está na página 25 e 26. Eu irei fazer a correção oral. Eu vou falando as respostas para vocês de cada questão, tentando explicar um pouco sobre como vocês deveriam pensar, tá, na resposta, o entendimento da questão. E claro, vocês, por ser uma correção oral, pode ser que vocês não consigam corrigir totalmente aí neste momento, mas saibam que eu vou deixar por escrito a resposta dos exercícios. Lembrando que a resposta de vocês nem sempre precisa estar idênticas à minha. Vocês podem estar comparando e observando se vocês estão colocando as mesmas ideias, mesmo que sejam com palavras diferentes, tá? Então, pessoal, vejam só. A primeira questão é a seguinte: de acordo com o texto, como é a relação da professora com os alunos? Bom, então é o seguinte: a professora do texto, Gabriel Ternura, não tem interesse nos problemas que afligem os alunos e não dá sequer oportunidade para eles se relacionarem. Então, pessoal, no outro texto que nós havíamos trabalhado na última aula de interpretação de texto, que foi do menino que não sabia ler, que era também uma história, que era um romance, né, de Graciliano Ramos, que falava também desse ambiente escolar, desse ambiente escolar que não favorecia muito o desenvolvimento dos alunos em relação às suas opiniões, ideias. A gente observa que estes textos são textos que falam de escola de uns anos atrás, da época talvez dos nossos avós, em que na escola os alunos não tinham muita participação, o professor transmitia o conhecimento, o aluno ouvia e de forma muito passiva, e assim seguia, né, por muitos anos dessa mesma forma, tá? Bom, então vamos continuar aí com os exercícios, a professora explicando, e vocês vão aos poucos compreender o que o autor quis nos passar com esse texto, tá? Então já antecipei um pouco que a ideia central desse texto é passar, né, essa falta de interação entre professor e aluno, essa falta de participação dos alunos nos assuntos das aulas, tá? Algo que fazia com que a escola fosse um pouco desmotivadora, não tinha muita novidade, não tinha estímulo para essas crianças, né, para esses alunos terem ânimo e disposição para aprender. Vamos lá então, eu vou repetir a resposta da número 1. Quem colocou, né, se baseando no que estava na história, né, porque tem um momento da história que fala, né, que as crianças não faziam perguntas, né, para saber sobre os porquês, porque já sabia que os adultos não davam muita importância para as dúvidas e as curiosidades dos alunos, tá bom? Então, repetindo a resposta da número 1, fica o seguinte: a professora do texto, Gabriel Ternura, não tem interesse nos problemas que afligem os alunos e não dá sequer oportunidade para eles se relacionarem. Então, gente, só para fechar esse assunto, quando fala que ela não dá oportunidade para os alunos se relacionarem, isso é muito importante a gente focar, porque
A escola, além de ser um ambiente de conhecimento, de aprendizado, também é um ambiente de convivência, convivência de aluno, aluno com professor, né? Então, isso faltava muito na escola do Gabriel Ternura, tá bom? Depois que vocês, né, ouvirem todo esse vídeo com a explicação da professora sobre as respostas dos exercícios, vocês vão poder olhar a correção escrita, que eu vou deixar anexada aí na plataforma para vocês compararem com a resposta de vocês e verificarem aí se vocês acertaram ou se precisa corrigir, tá bom? Número 2. Releia o seguinte parágrafo em que se apresentam as descrições da escola e da professora. O prédio era feio, velho, sujo e mal cuidado. Em nenhum lugar poder-se-ia encontrar maior desmazelo. As paredes haviam perdido a cor. O reboco, em algumas partes caído, deixava à vista os tijolos desanimados pelo peso das telhas. Os móveis jaziam sem vontade de receber as crianças. Mesmo a professora, ranzinza e doente dos pulmões, dava a impressão de todo desarranjo e desinteresse pelo trabalho. Nenhum cartaz ou mural quebrava o pesado ar de decadência da escola. Letra A. No texto, há várias expressões usadas no sentido figurado. Identifique-as. Então, pessoal, nós já fizemos aí aulas sobre sentido figurado. A professora já fez lá no começo do ano vídeo explicando sobre o que é sentido figurado. Então, quando eu dei essa aula, eu falei para vocês que existe o sentido literal e o sentido figurado. Sentido literal é quando as palavras elas apresentam o significado em seu sentido original. Da mesma forma em que um dia essa palavra foi dado um significado a ela, esse seria o seu sentido original, tá? Agora, o que seria o sentido figurado? O sentido figurado é quando a palavra não está no seu sentido real, no seu sentido literal, no seu sentido original, mas ele está num sentido novo criado pelo autor, tá? Então, o sentido figurado é um sentido novo criado pelo autor, tá? Ou ele criou ou ele pegou esse sentido que foi por alguém um dia pensou em dar um sentido novo para uma determinada palavra ou expressão, tá? Então, identificando estas expressões neste parágrafo do exercício 2, tá? Quais são estas expressões, né, que foram usadas no sentido figurado? Então, anotem aí na letra A da 2. Tijolos desanimados, móveis sem vontade e pesado ar. Então, tem 3 expressões que foram retiradas aí deste parágrafo, que foi dado para vocês fazerem essa análise. Tijolos desanimados, móveis sem vontade e pesado ar. Como que foi possível eu perceber que essas palavras estão no seu sentido figurado? Estão no sentido figurado. Foi possível perceber porque, ao dizer tijolos desanimados, foi dado uma característica, a palavra tijolos, de pessoa, né? Tentou humanizar a palavra tijolos, ou seja, quem fica desanimado são as pessoas e não os tijolos. Tijolos não têm vida, é um ser inanimado. Assim como
os móveis sem vontade. Móveis não têm vida, é um ser inanimado, então ele não pode ter uma característica humana, que no caso seria sem vontade. E por último, a expressão pesar do ar. O ar, né, ao dizer essa característica pesado, né, se referindo à palavra ar, também foi dada uma característica humana e não, né, a uma característica a um ser inanimado. Então, pessoal, quem colocou essas três características, essas três expressões, tijolos desanimados, móveis sem vontade e pesado ar, na letra A da 2, acertou, tá bom? Quem não colocou, complementa aí, corrija, tá bom? Letra B. Por que podemos dizer que essas expressões estão em sentido figurado? Porque é o que eu já expliquei na letra A. Eu acabei antecipando um pouco a explicação, tá? Mas vocês vão pôr na letra B que porque as palavras desanimados, vontade e pesado foram usadas em sentido que vai além do usual, além do seu sentido comum, tá? O que isso significa? Que estas palavras foram caracterizar palavras que são seres inanimados, que não têm vida, né? Então, fugiu do seu sentido comum, do seu sentido que é o usual, tá? Então, expliquem com as palavras de vocês aí que as palavras desanimados, vontade e pesado não são palavras, não são características que são dadas a seres inanimados, que não têm vida, que não são seres humanos, tá bom? Letra C. Que efeitos de sentido essas expressões figuradas provocaram no texto? Essas expressões humanizam a escola pejorativamente. Os seres inanimados parecem participar da história e do cenário, como se fossem pessoas tristes, sem vida, desanimadas. Então, pessoal, qual seria a ideia do autor em colocar essas expressões humanas se referindo a seres que não têm vida? E são expressões, pessoal, negativas. Por isso que está aqui, que a professora explicou para vocês pejorativamente. Porque quis mostrar que são características negativas a esses objetos, né, móveis, e aos tijolos e à parede. E ao ar, no caso. Então, o que acontece? Que ideia que passa para a gente? Que o autor, ele quer nos dizer que assim como as pessoas daquele ambiente escolar, por não ter interação, por não ter um relacionamento mais afetuoso, né, de colega com colega, professor com aluno, até mesmo os móveis, tijolos, paredes, o prédio, a escola, passou a ser um ambiente desanimador, tá? Então, é meio que bater essas características da escola, que era um ambiente, passou a ser um ambiente triste, assim como era o ambiente em que os envolvidos, né, naquela escola, aluno e professor, também era um ambiente não muito alegre, que não era muito, não tinha muito ânimo, porque os alunos, nessa época em que essa escola foi retratada, os alunos não eram participativos, porque não era permitida essa participação nessa escola dos alunos.
Este texto foi escrito em uma época em que pegou essa fase em que a escola não permitia que os alunos participassem da escola, dando opiniões, ideias, é, e principalmente, né, participando de forma que eles fossem protagonistas, né, das aulas, do aprendizado, da construção do aprendizado, tá? Então vamos aí para a letra D. Depois, pessoal, vocês vão poder copiar da correção escrita, tá? Eu estou fazendo esse vídeo mais para explicar mesmo o que seria interessante vocês entenderem dos exercícios. Porque cada questão, pessoal, tem uma intenção. A intenção que vocês entendam o que o autor quis passar para o leitor, que somos nós. Saibam que todas as vezes que vocês lerem um texto, vocês têm que perceber que ao ler o texto é como se vocês estivessem conversando com o autor, de forma em que vocês tentem perguntar o porquê o autor quis escrever determinado parágrafo, as falas, explicar certas ações das personagens, tá? Então vamos para a letra D. A que classe gramatical pertencem as palavras feio, velho, sujo e mal cuidado, usadas na primeira frase desse parágrafo? Para que servem as palavras dessa classe gramatical? Então, pessoal, até hoje nós já estudamos 3 classes gramaticais: substantivo, adjetivo e artigo. Ao colocar no parágrafo as palavras feio, velho, sujo, mal cuidado, essas palavras são chamadas de adjetivos. A classe gramatical, então, dessas palavras são chamadas de adjetivo, tá? E para que servem as palavras dessa classe gramatical? Servem para caracterizar, qualificar, certo? Então, não se esqueçam também que esses adjetivos são características dos substantivos, que é essa função do adjetivo, acompanhar os substantivos, modificando o sentido dos substantivos de forma em que qualifica, caracteriza, atribui, né, atributos, né, qualidades, enfim. Então, quem colocou na letra D adjetivo e que estas palavras servem para caracterizar, acertou aí a resposta da letra D. Número 3. Esse parágrafo foi construído para que o leitor visualizasse a escola e a professora. Que adjetivos colaboraram para que esse objetivo fosse atingido? Dê exemplos. Então, no número 3, vocês vão colocar os adjetivos que caracterizam ou descrevem o ambiente e as pessoas são feio, velho, sujo, mal cuidado, desanimados, ranzinza, doente, pesado. Então, todas essas palavras que eu disse têm que estar aí na resposta da número 3. E essas palavras, pessoal, vocês retiram lá do segundo parágrafo do texto. E é muito importante que vocês percebam que esse parágrafo do texto, ele é chamado de parágrafo descritivo. Acabou descrevendo, explicando em detalhes como são as características da escola e da professora. Por que eu estou dizendo isso? Porque o objetivo principal de trabalhar essa história, Gabriel Ternura, para vocês, né, com vocês,
é que vocês percebam que as narrativas, elas possuem muitos trechos descritivos. Não são todas narrativas, não são todas, mas a maioria delas possuem trechos descritivos, que são outro tipo de texto. Narrativos são textos que servem para contar as histórias. Então, possui, né, em suas características, as ações das personagens. Um texto descritivo é quando, claro, descreve algo, passando as características, tá? Tanto físicas quanto psicológicas, tipo, dos personagens. E, no caso, né, podendo também passar as características de objetos, do lugar, de uma situação, de um sentimento, de uma sensação, certo? Então, na número 3 tem uma outra questão que é a seguinte: o trecho do texto em destaque é predominantemente descritivo ou narrativo? Justifique sua escolha. Então, pessoal, a minha explicação na questão anterior já havia me antecipado, já havia antecipado a resposta aí dessa questão. Então, vocês vão colocar aí nessa questão, abaixo aí da número 3, o seguinte: que o trecho é predominantemente descritivo, já que o objetivo é levar o leitor a imaginar o espaço e a personagem. Repetindo, o trecho é predominantemente descritivo, já que o objetivo é levar o leitor a imaginar o espaço e a personagem. Aqui, pessoal, nós estamos falando do trecho lá da questão 2, que fala, né, de como é o prédio: feio, velho, sujo, mal cuidado, professora ranzinza, móveis desanimados. É o segundo parágrafo do texto que foi pedido para vocês analisarem. Então, esse parágrafo ele é descritivo e é possível perceber isso pela caracterização que foi feita, tanto das personagens quanto da escola, certo? Número 4. Preencha os espaços com informações retiradas do trecho, destacado na questão 2. Então, pessoal, lá no trecho da questão 2, falou das características do prédio, das paredes da escola, dos móveis e características da professora. Então, explicou direitinho como eram as características desses elementos. Então, vamos lá. Quais são as características do prédio? Aí vocês vão escrever em cada espaço aqui, né? Olha só. Vocês vão escrever feio, velho, sujo e mal cuidado. Feio, velho, sujo e mal cuidado, tá? Quais são as características das paredes? Haviam perdido a cor. Algumas partes do reboco haviam caído, deixando tijolos à vista. Tá? Então, são duas características. Repetindo as características das paredes. Haviam perdido a cor e algumas partes do reboco haviam caído, deixando tijolos à vista. Quais são as características dos móveis? Os móveis jaziam sem vontade de receber as crianças. Jaziam significa que esses móveis ficavam parados, né? Estáticos, num local. É como se naquela escola nada mudasse. Sempre ficasse nessa situação em que não tivesse manutenção
das coisas que iam estragando, né, aos poucos, estragando e não eram consertadas essas coisas, né? E a professora, quais são as características da professora? Era ranzinza, doente dos pulmões e dava a impressão de total desarranjo e desinteresse pelo trabalho. Aqui, pessoal, quando se fala desarranjo, quer dizer que a professora não era organizada, ela não planejava as aulas e não tinha muito interesse, empolgação, entusiasmo em ensinar, nem tirar dúvida, nem se preocupar, né, com o avanço das crianças, dos alunos. Quando fala que ela é ranzinza, quer dizer que ela era mal-humorada, certo? Agora, o mais importante é que vocês percebam que este texto, Gabriel Ternura, ele foi passado para vocês com uma intenção, com um objetivo de mostrar para vocês que os textos narrativos possuem muitos trechos descritivos, que nós chamamos de descrições. Estas descrições podem ser de personagem, pode ser do lugar, pode ser do ambiente e até mesmo uma descrição dos sentimentos, sensações dos personagens. Lembrando que nas descrições é muito utilizados os adjetivos para caracterizar estes seres, né? Em geral, tanto os personagens como objetos, como os lugares. E para que servem essas descrições nos textos? Servem para mostrar para o leitor os detalhes, principalmente para que o leitor consiga imaginar este local ou este objeto que está sendo descrito, ou esse personagem que está sendo caracterizado. Tudo isso serve para ampliar o entendimento do leitor em relação às ações contadas, né, narradas na história. Não se esqueçam também que é muito importante a descrição dos pensamentos, das sensações, dos sentimentos dos personagens. Porque tudo isso envolve e prende a atenção do leitor na história. Por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Porque hoje, na atividade de hoje, pessoal, vocês terão que fazer uma descrição. Então, não se esqueçam que tanto o texto lá do menino que não sabia ler, quanto do texto Gabriel Ternura, são textos narrativos que possuem trechos descritivos e que são importantes, tá, para o envolvimento aí dos leitores na história. E vocês hoje vai ter uma atividade para vocês descreverem uma cena, que já já eu vou explicar para vocês em um outro vídeo. Então, pessoal, basicamente a essência, né, dessa atividade, dessa interpretação de texto é vocês perceberem todo esse clima de caracterização que o ambiente, as personagens, os objetos possuem dentro de uma história. E eu não quero deixar de falar também, pessoal, a importância de vocês procurarem no dicionário as palavras que vocês não conhecem no texto. Porque tudo isso ajuda no entendimento, na compreensão, na interpretação. Então, pessoal, por enquanto
né, da correção é isso e em sequência vocês podem assistir a explicação da aula de hoje.